Vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas. Isto é muito importante para nós quando nós buscamos conhecimento na Palavra de Deus. E hoje eu quero estudar um pouco sobre o credo de Atanásio e a Bíblia. Vamos fazer uma análise entre a Bíblia e o credo de Atanásio. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar nesses estudos maravilhosos, conhecendo a Palavra de Deus, porque os dias estão se aproximando. E é o que nós precisamos, é ter conhecimento destas realidades. E para isso eu quero começar lendo algum texto no livro de Neemias. É um texto que vamos começar para entrar neste conhecimento do credo de Atanásio e a respeito da Bíblia, o que ela diz. Então diz assim, Neemias capítulo 9, versos 6 e 7, ele diz assim: Tu só és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adoram. Tu és Senhor, ó Deus, que elegeste Abrão, e a ti retiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. Então aqui está nós vendo que tudo que foi feito teve um princípio, a existência vindo do Criador, do único Senhor, do único Deus que fez todas essas coisas. Ele disse, olha, o céu dos céus são feitos por o único Senhor, o único Deus. Então, é isto que nós hoje vamos estudar. Se corresponde o credo de Atanásio aos textos bíblicos. Por isso, vamos continuar analisando o credo de Atanásio, que diz, o credo diz assim: veneramos um só Deus em trindade, a trindade em unidade. Então, o texto está dizendo, ou seja, o credo de Atanásio está dizendo que eles veneram, eles adoram um só Deus, mas este um só Deus é um Deus em trindade que eles prestam adoração. Quando se busca a saber, a explicar esta crença, este credo, é apresentado que a Trindade, ela é aceita pela fé. Não existe explicação para ela. Até é colocado a palavra dizendo que aquele que tentar explicar esta doutrina, então ele perde a cabeça, porque não tem explicação. Mas aquele que negar
ele perde a alma. Então, tem que ser aceito somente pela fé. Por quê? Não dá para explicar. Isto é o que é colocado. E o credo apresenta isto. Quando nós vamos para a Bíblia, ali no João capítulo 17 e verso 3, ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna não consiste em crer na Trindade, mas consiste em crer na existência de um único Deus verdadeiro. Então, esta é o que a Bíblia está apresentando. Quando nós continuamos no credo de Atanásio, então ele diz: uma pessoa é do Pai, outra pessoa é do Filho, outra pessoa é do Espírito Santo. Então, esta é a Trindade formada por o credo de Atanásio, a existência de 3 pessoas. Quando nós vamos para a Bíblia, ali em João 4 e 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito e os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós lemos no livro de Lucas 24 e 39, nós lemos pelo próprio Filho, que disse: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, disse o Filho. Se um espírito não tem carne e nem ossos, como nós explicaremos uma pessoa sem carne e sem ossos? E a Bíblia disse que Deus é Espírito. Espírito não tem carne nem ossos. Quando nós vamos até ao dicionário para consultar o que é uma pessoa, então ele descreve: uma pessoa é uma criatura humana, e cita o homem e a mulher. Por quê? Porque tem carne e ossos, mas Deus, o Espírito, não tem carne nem ossos. Então, não podemos explicar uma pessoa sem carne e sem ossos. Mas, na sequência, nós também vimos a sequência do credo, e disse: mas a divindade, uma é a divindade do Pai, outra a divindade do Filho, outra a divindade do Espírito Santo. Só que não são 3 divindades, mas uma é de um e outra é de outro. Mas quando nós vamos para a Bíblia e estudamos aonde está a divindade, Paulo escreve aos Colossenses 2:9, disse que nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Se a divindade é dividida dentro do conceito do credo de Atanásio, quando a Bíblia diz que toda a divindade está, então, habitando naquele tabernáculo chamado Filho de Deus. Então, já o ensino de Atanásio perde sua validade, porque não tem respaldo bíblico. Aqui nós estamos vendo sobre o conceito do credo de Atanásio e a Bíblia o que diz. Quando nós vamos para a sequência do credo, ele diz: qual é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. Então, todos os três têm o mesmo nível de igualdade. O que um é, o outro também é. Nós já estudamos, já lemos, já citei os textos que diz que Deus é Espírito. O Filho é a parte humana. Então, quando nós lemos lá em João 14 e verso 28, ele diz: eu vou para o Pai. O Filho diz: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então, quando ele está colocando, ele está dizendo a natureza humana é menor que a natureza divina, porque o Pai é a natureza divina, não a natureza humana. Então, o que é menor é a natureza humana e não a natureza divina. A natureza divina é maior que a natureza humana. Aqui nós estamos estudando entre a Bíblia e o credo de Atanásio, e nós vamos tirar as conclusões. Quem está certo? O credo de Atanásio ou a Bíblia? Então, quando nós estamos estudando, nós estamos buscando entendimento para conhecer a grandeza de Deus. Aqui nós vimos que diz no credo de Atanásio, diz que o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Então eles não foram criados, nenhum deles existiram porque vieram a existir, são eternos. Isto quer dizer, não foram criados, eles são incriados, quer dizer, eles são eternos. Quando nós lemos lá em Isaías 40, se não me falha a memória, 28 de Isaías 40, diz que Deus é eterno, o Espírito é eterno. Mas quando nós lemos a respeito do Filho, Lucas registra, quando o anjo aparece para Maria, ele diz que ela ia
engravidar. E este que ela ia engravidar, ia ter um filho, esse seria filho de Deus. Quando José recebe o anjo, ou recebe um sonho através do anjo a respeito de Maria, ele disse: José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, já começamos a ver que o Filho é gerado. O Filho não é eterno. Quando Paulo diz lá em Gálatas 4:4, Deus disse através de Paulo, na inspiração que Deus inspirou a Paulo, ele disse: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então, o Filho foi criado, não incriado. Então, quem disse que ele é incriado foi o credo de Atanásio, não a Bíblia, porque a Bíblia disse que ele nasceu de uma mulher. Então ele foi gerado. Ele veio de uma mulher. Quando nós damos sequência nos textos ou no credo de Atanásio, ele disse: o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, mas não são três eternos. Vejam só que dificuldade para nós entender uma mentalidade desta, um conceito deste. Três eterno, mas não constituem três eternos. A eterno é um só. Então, como já nós estudamos e vimos alguns textos, e vimos que o Filho foi gerado, veio de uma mulher, e entendemos que eterno é aquele que não foi criado, é incriado, é aquele que não tem princípio, não tem fim. Então o Filho não pode ser eterno, porque eterno não tendo princípio, ele também não pode ter pai. E a Bíblia disse, quando nós vamos para a Bíblia, João 3,16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, nascido de mulher. Enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, unigênito. O que é unigênito? Muitos dizem que unigênito é o único Filho de Deus, mas unigênito não é o único Filho de Deus, porque nós vimos que unigênito é o único gerado sem participação humana. Quer dizer, ele veio direto de Deus. Foi ele nascido da divindade.
não é unigênito, não é o único filho. Então, unigênito é o único sem princípio vindo do homem, porque todos os outros nasceram depois de Adão, que foi feito do pó da terra. Então todos tiveram origem, vindo de um homem e de uma mulher. Então o único que não teve esta origem foi o Filho de Deus, porque ele nasceu unicamente de uma mulher. Quando nós vimos que lá no passado eles criaram certos pais da igreja, e estes homens foi que trouxeram estes conceitos. Quando nós chegamos na chamada reforma, que eles saíram do conceito romano, do conceito do catolicismo, eles continuaram com o conceito do credo de Atanásio. Então, os reformadores, chamando reformador, lá do tempo de Lutero, tempo de Wesley e outros, eles vieram com este ensinamento, continuaram com o credo de Atanásio e divulgam até hoje no conceito até para uma faculdade. Então, agora nós estamos buscando saber o que diz a Bíblia e o credo de Atanásio. Quando nós lemos no 2 Pedro 1:21, ele diz que nenhuma profecia veio da vontade humana, mas homem santo inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, agora cabe a nós decidir se cremos nos determinado ou denominado que foi trazido como reformador, ou se nós cremos naqueles que foi inspirado pelo Espírito Santo. Decisão, escolha é nossa, e precisamos então buscar entender. E vou repetir a leitura do texto já lido de Neemias 9, 6 e 7, que diz assim: Tu só és Senhor, tu fizestes os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra
e tudo quanto neles há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército do céu te adora. Tu és Senhor, ó Deus, que elegeste Abrão e tiraste de Ur dos caldeus e pusestes o nome de Abraão. Agora este foi o que fez tudo e sustentou tudo. Então aqui cabe a nós buscar a saber, viver o credo de Atanásio ou viver o conceito bíblico que ela nos ensina. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu continuo pedindo, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando as Escrituras e os conceitos humano que os homens trouxeram para nos atrapalhar e deixar nós embaralhados quanto à Bíblia. Mas a revelação de Deus continua a todos que buscam com seriedade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.